Olá a todos, sou Ana Lúcia Girello e nesta webcast vamos continuar falando desse estranho mundo que é a imunematologia. Vamos dar prosseguimento falando das bases da imunematologia e nesse encontro falaremos principalmente da físico-química da reação antígeno-anticorpo, de como ocorre o processo de hemaglutinação, ou seja, da reação antígeno-anticorpo in vitro, o que é o potencial zeta e quais os seus modificadores. Então, devemos imaginar e tentar vislumbrar o que há por trás dos testes laboratoriais. Muito bem, nós sabemos que as reações in vivo entre antígenos e anticorpos produzem imunocomplexos e estes não são visíveis. A necessidade de investigar essas reações in vitro levou ao desenvolvimento de uma variedade de métodos, com o objetivo de detectar e quantificar essas reações antígeno-anticorpo. E como ocorre a reação antígeno-anticorpo in vitro? Primeira questão que devemos nos lembrar é que esta reação antígeno e anticorpo ela é bimolecular. Ocorre entre uma parte do antígeno, que nós já vimos denominado epítopo, e uma molécula de anticorpo. Ela é reversível, podendo então dissociar-se prontamente, dependendo da força de ligação e da quantidade de energia que forneceremos a esse sistema. São conhecidos processos de eluato ou eluição que ocorrem principalmente se nós fornecermos calor ao sistema ou modificarmos o pH e ou a força iônica do meio, ou ainda utilizarmos solventes orgânicos como éter e clorofórmio. Portanto, sabemos que para que ocorra a reação entre o antígeno e o anticorpo, deveremos sempre respeitar a força iônica, o pH e a temperatura ótimas para esta reação. Muito bem, quais são as características da reação antígeno-anticorpo? Primeira, especificidade. A segunda, reversibilidade, como já falamos atrás. Equilíbrio, afinidade e ainda vamos falar da termodinâmica dessa reação. As reações característica importante da reação antígeno-anticorpo é que todo anticorpo é específico para o antígeno que causou a sua produção. Vemos aqui nesse modelo representadas as características de complementariedade e especificidade entre o anticorpo e o antígeno. Observe que obedece ao modelo da chave-fechadura. Então, a porção FAB do anticorpo, ela tem a mesma forma e cabe direitinho naquela porção do antígeno que denominamos epítopo. E o que é afinidade do anticorpo pelo antígeno? Afinidade é a força de ligação entre um anticorpo e o antígeno correspondente. Então, aqui representando essas porções FAB das IgGs com grande afinidade por seu antígeno. E o que é avidez? É a força de todas as interações entre anticorpos e antígenos. Observe que a IgM, por ser uma molécula grande com várias porções FAB, tem baixa afinidade pelo antígeno, mas grande avidez. Por quê? Porque nós podemos observar que aqui ela tem 10 porções FAB, capazes de se ligar aos antígenos correspondentes. Ocorrem várias reações químicas no momento em que um anticorpo se liga ao antígeno, como interações hidrofóbicas, pontes de Van der Waals, ligações iônicas e pontes de hidrogênio. Observe neste esquema mais detalhadamente quando um anticorpo ou a sua porção FAB se liga ao antígeno, existe aqui um conjunto de forças. Essa reação, como já dissemos, é bimolecular, mas várias reações químicas isoladas ocorrerão. Por exemplo, como aqui, pontes de hidrogênio entre o anticorpo e o antígeno,
forças eletrostáticas, pontes de Van der Waals e ainda uma reação hidrofóbica que culmina com a expulsão de uma molécula de água. Assim, essas 4 forças juntas poderão manter uma certa estabilidade desta reação antígeno-anticorpo. A força de reação de um único determinante antigênico e um único sítio de ligação do anticorpo, como já definimos anteriormente, é denominada afinidade. E é possível quantificar essa energia de fixação utilizando-se o princípio da ação das massas, aqui representada por essa equação, e, consequentemente, determinar as constantes de equilíbrio e afinidade. Aqui representamos, então, o antígeno, o anticorpo e a formação do complexo antígeno-anticorpo. Lembrando, esta é uma reação reversível. AG representa a concentração de antígenos e AC a concentração de anticorpos. O K, a constante de associação, e o K', a constante de dissociação deste complexo. Na verdade, devemos entender que isso envolve físico-química. Então, vamos demonstrar esta constante de afinidade do anticorpo pelo antígeno, especialmente considerando a temperatura, ou seja, a variação de entalpia. Então, aqui, essa dinâmica desta reação, é possível entender por que os anticorpos são classificados em frios ou quentes. Primeira coisa que devemos nos lembrar é que toda reação antígeno-anticorpo é exotérmica, ou seja, libera calor. Portanto, a entalpia de reação ou a variação de temperatura é negativa. Observe aqui, então, que nós estamos definindo no gráfico as constantes de afinidade dependentes da temperatura. O que são os anticorpos frios? Observe essas linhas azuis. Uma variação da entalpia fortemente negativa indica uma reação com muita liberação de calor. Então, podemos concluir que na reação entre partes iguais de antígenos e anticorpos, a fixação do anticorpo ao antígeno será máxima em baixas temperaturas. Então, aqui, por exemplo, observamos que a melhor temperatura de reação deste anticorpo é 4 graus. Decresce a afinidade quando aquecemos, ou seja, quando elevamos a temperatura entre 22 a 25 graus, que é a temperatura ambiente, e essa reação é quase nada, ou não existe, ou não ocorre, a 37 graus. Este é o gráfico que representa, então, as IgMs, denominadas anticorpos frios. Muito bem, e os anticorpos quentes representados aqui em cor de laranja? Ao contrário, quando existe menor variação de entalpia, a reação libera menos calor e a afinidade do anticorpo por seu antígeno específico é baixa em qualquer temperatura, seja ela 4, 22 a 25 ou 37 graus. Mas, como podemos observar aqui no gráfico, a melhor temperatura de reação de uma IgG é a 37 graus, sendo um pouquinho menor entre 22 e 25 graus, e bem menor a 4 graus. Então, IgGs são aqueles anticorpos que denominamos anticorpos quentes. Agora, eu sempre brinco e digo que anticorpos contra antígenos do sistema ABO, que são aqueles naturais e regulares que formamos a partir do nosso nascimento, eles não leem livros. Então, sejam eles moléculas de IgG ou moléculas de IgM, eles vão reagir muito bem com seus antígenos a qualquer temperatura. Isso é que faz dos anticorpos ABO tão perigosos na medicina transfusional. E qual é o efeito da reação antígeno-anticorpo em vivo? Também já falamos na webcast anterior, que é a hemólise. Que bom seria, né, se nós pudéssemos receber transfusões de outras substâncias que não fossem sangue. Por exemplo, né, seguindo a lógica que no hospital russo eles poderiam receber aí transfusões de vodka. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Um paciente que recebe componentes sanguíneos, no caso, falando especificamente de hemácias, podem desenvolver anticorpos.
E esses anticorpos podem ocasionar reações transfusionais do tipo imune, provocando então uma hemólise. Então, o que observamos em vivo é a hemólise, é a destruição da hemácia. Já vimos também que pode ser extravascular, ou seja, essa destruição ocorrerá no baço ou no fígado, quando essas hemácias passarem por lá, marcadas com anticorpos ou frações de complemento, ou, no pior dos casos, uma reação de hemólise intravascular, dentro do vaso. Geralmente, isso envolve anticorpos fixadores de complemento até a porção C9, que chamamos de complexo de ataque à membrana. É uma reação muito grave. E o melhor exemplo dessa reação são as reações por incompatibilidade ABO. Muito bem, isso falaremos mais tarde. Agora, nós precisamos entender qual é o efeito da reação antígeno-anticorpo in vitro. Muito bem, todos que trabalham em imunematologia ou que fizeram um teste imunematológico um dia já viram uma reação de aglutinação. Então, pressupondo que houve uma reação entre o antígeno e o anticorpo, culminando com a formação de aglutinados ou não. E, muito cuidado, esse modelo de teoria das pontes, onde representavam-se os anticorpos fazendo ligações entre hemácias adjacentes, isto não é absolutamente verdade. Lembre-se que hemácia é uma célula e anticorpo, seja ele de qualquer tamanho, ele é uma molécula e infinitamente menor do que hemácias. Ainda esse modelo não explicaria as reações de panaglutinação, quando pode existir a aglutinação na ausência de anticorpos. Então, qual será o melhor modelo para representar o fenômeno de hemaglutinação? O fator mais importante a ser considerado é a distância média entre as hemácias, que separa uma hemácia da outra em suspensão. Essa distância pode ser diminuída, por exemplo, pela adição de anticorpos, ou até outras substâncias ao meio, como veremos mais para frente, até um ponto crítico onde a aglutinação agora irá ocorrer. Lembre-se, então, que toda reação in vitro tem duas etapas. Na primeira etapa, ocorrerá, então, a ligação entre o antígeno e o anticorpo, que denominamos etapa de sensibilização. E na segunda etapa, ocorrerá, então, a aglutinação ou não. Então, quer dizer que a ausência de reação antígeno-anticorpo resulta em teste negativo? E ainda que haver a reação entre antígeno e anticorpo resultaria sempre em aglutinação? Pessoal, nem sempre. Cuidado, aqui existem também os falsos positivos e os falsos negativos. Então, retornando um pouquinho nesse modelo anterior, se eu fizesse uma leitura desse teste neste momento, houve, então, sensibilização das hemácias por anticorpos, as hemácias até se aproximaram, mas não há, então, aglutinação visível. Se eu fizer uma leitura, esse teste provavelmente resultará negativo e eu vou inferir que não houve reação antígeno-anticorpo, o que denominamos, então, falso negativo. Então, devemos tomar cuidado, porque devemos observar as características da reação, as condições ideais, para que não incorramos nesse erro de liberar resultados falso positivos ou falso negativos. Então, vamos entender passo a passo como tudo isso acontece. Começo perguntando: você sabe o que acontece quando fazemos uma suspensão de hemácias em solução fisiológica? Nós sabemos que no laboratório, todo teste imunematológico começa em fazer uma suspensão. Isso quer dizer, se você não trabalha em lâminas. E como essas hemácias se comportam? Da mesma maneira que elas se comportam dentro do vaso sanguíneo. Ou seja, as hemácias que estão dentro dos vasos sanguíneos ou ainda em solução fisiológica, elas mantêm uma certa distância umas das outras. Por que será que há essa distância?
devemos concluir que, então, para que haja aglutinação, essa distância, essa força de repulsão deverá ser alterada. E como fazer isso? Muito bem, então aqui chegamos na definição de potencial zeta. Academicamente, definimos potencial zeta como a diferença de potencial elétrico criada entre a nuvem de cátions, aqui a nuvem de cátions, atraídos pelas cargas elétricas negativas da membrana eritrocitária. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Muito bem, então observe a membrana da hemácia. Em estudos de migração eletroforética, as hemácias se comportam como partículas eletronegativas. E isso se deve a estes grupos carboxílicos, COOH-, da membrana das hemácias. E de onde vêm esses radicais? Das cialoglicoproteínas, que são proteínas abundantes dessa membrana, e os terminais são carregados negativamente. Portanto, a hemácia assumirá que ela é uma partícula negativa. E, ao redor dela, então, eu observo uma nuvem de cátions. Esses cátions são os íons sódio. Eles são atraídos por essas cargas negativas. Então, eu deveria pensar que há uma tentativa desses íons sódio em neutralizar essas cargas elétricas negativas das hemácias. Mas isso ainda é insuficiente para que exista uma neutralização a ponto de fazermos um 0 a 0, ou seja, de neutralizar todas as cargas elétricas a um ponto que as hemácias não mais irão se repelir. Então, eu devo concluir que existe força de repulsão entre as hemácias, porque existe essa diferença de potencial elétrico, ou seja, ainda existem mais cargas negativas na hemácia do que positivas no meio. Ok, então também devo concluir que quanto mais eu for capaz de alterar esse potencial zeta, mais eu vou poder provocar, então, uma agregação dessas hemácias. Então, o que eu poderia fazer para alterar o potencial zeta a ponto de aglutinar hemácias? Por exemplo, alterar a carga elétrica entre elas, ou modificar o meio de suspensão onde essas hemácias estão, e ainda danificar a superfície celular. Esses fundamentos foram utilizados para desenvolver aquilo que chamamos de potencializadores de reação antígeno-anticorpo, que vamos ver mais a seguir. Então, modificando o potencial zeta, eu vou mexer na capacidade de aglutinação de hemácias. Eu posso reduzir a carga elétrica das hemácias através da fixação de anticorpos específicos ou ainda do tratamento das hemácias com enzimas proteolíticas. Posso alterar a composição do meio, por exemplo, adicionando substâncias macromoleculares que alteram a constante dielétrica do meio ou modificando a força iônica. E também alterando pH e temperatura. Entender a reação antígeno-anticorpo é importantíssima para que possamos visualizar o que acontece no tubo. Muito bem, introduzindo anticorpos, moléculas de anticorpos. Esses anticorpos se fixarão aos antígenos da membrana eritrocitária através das suas porções FAB, como já vimos. Então, nesse modelo esquemático, representamos aqui as moléculas de anticorpos e aqui os antígenos eritrocitários. Essas porções FAB são carregadas positivamente e se ligarão a epítopos negativos das hemácias, provocando, então, neutralização de cargas elétricas. Agora, olhando mais de perto, FAB, para lembrarmos, é o sítio de ligação com o antígeno,
Aqui, o modelinho segue o modelo, então, chave-fechadura. Essa porção FAB é específica para o epítopo daquele antígeno, ok? E quando ocorre essa reação, há uma neutralização de cargas elétricas. Ou seja, a porção FAB do anticorpo carregada positivamente neutraliza o epítopo carregado negativamente. Será que conseguimos, então, deduzir que quanto mais anticorpos ou quanto mais porções FAB neutralizarem epítopos, maior será a redução dessas cargas negativas que repelem as hemácias? Essa é a dedução que você tem que ter feito. A aglutinação é um fenômeno de mecanismo muito complexo, que culmina com a formação de grumos de células que denominamos aglutinatos. No entanto, a aglutinação pode ser de dois tipos: não específica, que chamamos de panaglutinação, que corresponde à aglutinação de hemácias normais, sem anticorpos específicos ligados aos antígenos. Isso pode ocorrer por interferência de substâncias presentes no meio, como macromoléculas como polibreno, ficol, destran, íons metálicos como sílica, e ainda compostos carregados ou neutros. Essas substâncias podem alterar o equilíbrio iônico e a constante dielétrica no meio, baixando o potencial zeta da suspensão até o ponto crítico. A aglutinação ocorrerá, mas não houve a ligação de anticorpos específicos. Isso acontecia muito quando, no passado, usávamos detergentes iônicos na lavagem dos tubos. Ou ainda acontece frequentemente hoje no caso de tubos de ensaio mal lavados. Agora, o que queremos mesmo no nosso dia a dia é detectarmos reações específicas, ou seja, aglutinações decorrentes de reação antígeno e anticorpo. Então quer dizer que o fenômeno da hemaglutinação sempre será resultado da ligação entre antígenos e anticorpos? Não, acabamos de falar da panaglutinação, que são reações inespecíficas. Observe nesse modelo que, na segunda situação, mesmo com anticorpos aderidos às hemácias, estas não aglutinam. Por quê? Como explicar? Porque existem anticorpos que só são capazes de sensibilizar as hemácias. Esses anticorpos, como nós já vimos, são os anticorpos IgGs. Eles são monômeros, portanto, possuem apenas duas porções FAB com capacidade de se ligar aos sítios antigênicos e neutralizar as cargas elétricas. Já as IgMs, que são pentâmeros, possuem 5 vezes mais capacidade, porque possuem 10 porções FAB. Então, quer dizer que as IgMs geralmente ocasionam aglutinação de forma direta. São aqueles anticorpos que nós chamamos de completos ou aglutinantes, sem nenhuma necessidade de adicionar potencializadores ao meio. Já as IgGs não aglutinantes em meio salino, deveremos fornecer potencializadores tanto para aproximar as hemácias uma das outras, como para neutralizar ainda mais as cargas elétricas, como no caso da adição do soro de antiglobulina humana, que se ligará às frações FC dos anticorpos. Vamos falar desses potencializadores de reação e de seus fundamentos. Bom, já falamos da fixação de anticorpos específicos a fim de reduzir a carga elétrica entre as hemácias. A seguir, vamos falar da ação das enzimas proteolíticas também na redução da carga elétrica das hemácias, alterando-as. Também da alteração da composição do meio com adição de substâncias macromoleculares e modificação da força iônica. Então, o que são os potencializadores de reação antígeno-anticorpo? São substâncias ou meios capazes de promover alterações no equilíbrio eletrocinético que existem entre as hemácias suspensas em meio isotônico, permitindo assim a detecção de anticorpos ligados às suas membranas. Alguns aceleram a reação,
melhoram o acesso dos anticorpos, mas o mais importante, todos eles têm diferentes fundamentos e técnicas. E quais são os potencializadores de reação antígeno-anticorpo? O mais conhecido deles, o soro de antiglobulina humana, descrito por Cumbes e seus colaboradores em 1945, que merecerá um capítulo à parte só para ele. Mais posteriormente, descreveu-se a utilização de albumina bovina 22%, depois do polietileno glicol, das enzimas proteolíticas, como ficina, papaina e bromelina, entre outras, e mais modernamente a utilização de meios de baixa força iônica. Vamos ver como funciona cada um deles? Então, muito bem, vamos voltar àquele esquema anterior. Aqui, as hemácias se repelem, existe então essa força de repulsão entre elas, denominada potencial zeta. Com a adição de anticorpos específicos, eles se ligarão aos epítopos, neutralizando cargas elétricas, mas nem sempre isso será suficiente para causar uma aglutinação. Então, nesse momento de sensibilização, eu posso adicionar potencializadores. Por exemplo, albumina bovina, polietileno glicol e meios de baixa força iônica. A albumina bovina foi o primeiro potencializador a ser descrito, usado geralmente na concentração a 22%. O seu mecanismo de ação é aumentar a constante dielétrica do meio, onde se encontram as hemácias e os anticorpos, e retirar a água. Como isso ocorre? A albumina é uma macromolécula, é proteína, e como proteína ela tem terminais positivos e negativos, ou seja, os terminais positivos irão polarizar e neutralizar cargas elétricas negativas do meio. Ainda, por ser grande, ela vai acabar forçando a expulsão de moléculas de água. Isso favorece a diminuição do potencial zeta, facilitando a atração eletrostática e permitindo a aglutinação por moléculas de IgG. Só que em concentrações elevadas podem produzir resultados falso-positivos, através da formação do conhecido rouleau, que é o empilhamento de hemácias. Então, hoje, dá-se preferência a outros potencializadores, como o polietileno glicol e o LIS, na rotina imunematológica. E qual a ação do LIS? Os meios de baixa força iônica são soluções de glicinato de sódio tamponados de baixa força iônica, ou seja, menor quantidade de íon sódio e cloro. Essa menor quantidade diminui aquela nuvem iônica ao redor das hemácias, facilitando o acesso dos anticorpos aos antígenos membranares. Portanto, a utilização do LIS diminui bastante o tempo de incubação. No entanto, já foram descritos alguns probleminhas, como, por exemplo, alguns anticorpos anti-QEL que não reagem bem em meio LIS. Isto ocorria, geralmente, quando produzíamos esses reagentes in-house e não mais com os reagentes comercialmente adquiridos. Ok, e o polietileno glicol? O polietileno glicol é também uma macromolécula, assim como a albumina, só que é uma macromolécula que não é proteica, ou seja, não vai haver aquela dupla ação de neutralização de cargas elétricas e expulsão de moléculas de água. Na verdade, o polietileno glicol, quando adicionado ao meio, vai haver o quê? Uma aproximação das hemácias por expulsão de moléculas de água e ponto final. Mas lembre-se que tanto no caso da albumina, do LIS, do polietileno glicol, eu sempre devo removê-los antes de realizar a última etapa do teste, que é a adição do soro de antiglobulina humana, que veremos numa webcast à parte. Aqui um slide dedicado a falarmos das enzimas proteolíticas. Enzimas são bastante utilizadas especialmente na pesquisa e detecção de anticorpos irregulares.
No método de geoteste, são bastante utilizadas também para as fenotipagens ABO, outras fenotipagens para outros antígenos e até mesmo pesquisas de defraco. Mais modernamente, com a reinvenção das microplacas, também temos usado as enzimas como bromelina, por exemplo, para o preparo de suspensão e o aumento da sensibilidade desses testes. E por quê? Essas enzimas extraídas do figo, do mamão, do abacaxi, funcionam como tesourinhas. Elas vão cortar proteínas, especificamente cialoglicoproteínas membranares. O que vai acontecer? Eu vou remover terminais dessas proteínas, terminais carregados eletricamente, diminuindo, então, a negatividade da hemácia. Muito bem, só que devemos nos lembrar de uma coisa importante. Nesta proteína moravam alguns antígenos, e agora eles serão removidos. A papaína e a bromelina são famosas por destruírem os antígenos dos sistemas MNS, DUF e XG, entre os mais importantes. Ok, então já entendemos o fundamento de cada um dos potencializadores ou modificadores do potencial zeta. Mas é importante atentarmos que cada um deve ter a sua opção, não existe o melhor potencializador. E que nenhum deles isoladamente irá detectar todos os anticorpos clinicamente significantes, assim como evitar a reatividade in vitro de anticorpos não significantes. Então, você deve avaliar com cuidado antes de adquirir o seu.